Jornal das Sete está de volta. Hoje eu recebo a professora e nutricionista Tatiana Pascoal, que está tirando algumas dúvidas para a gente de como se alimentar nesse período de isolamento social. Professora, algumas pessoas têm assistido às lives das academias e feito muito exercício aeróbico em casa, muita gente começando agora, né, tomando isso como uma oportunidade. E eu queria saber, muda alguma coisa na alimentação da pessoa que está fazendo exercícios agora? Muda alguma coisa também na alimentação de quem começou a fazer exercício agora? Como que fica essa situação para as pessoas que estão se exercitando dentro de casa? Então, essa é uma situação que as pessoas têm que pensar. Porque antes, se ela não fazia atividade física e agora ela está fazendo, com certeza ela tem que se preocupar com a alimentação. Quem fazia atividade física antes já tem uma noção de como se alimentar saudável, né? Então é só manter. Agora, quem começou a fazer agora, não tinha esse hábito, é importante procurar um profissional. Porque eu não sei assim, a intensidade que essa pessoa está fazendo. Esse aluno ele está treinando quantas vezes por dia, quantas horas, qual que é a intensidade dessa atividade aeróbica, o que ele tem costume de comer durante o dia. Então, inclusive, né, os profissionais estão atendendo por via online. Se a pessoa ela começar a fazer uma atividade física agora e quiser adequar a alimentação, é importante que ela procure um profissional, porque cada pessoa tem uma necessidade diferente, de acordo com a atividade que ela está fazendo. Sim, e aí a gente já passa também para as pessoas que voltaram a ir para a academia, que em algumas academias da cidade voltaram a abrir de algumas semanas para cá. Essas pessoas continuam se alimentando da mesma forma? Muda alguma coisa na alimentação delas em relação aos treinos que elas estão fazendo? É a mesma coisa, né? Se a pessoa ela já tinha uma rotina, já sabia como se alimentar, já tinha procurado um profissional, ela vai continuar alimentando agora de forma saudável como ela alimentava. Se não, se ela começou a ir na academia agora, é importante que ela procure um profissional para dar as orientações, passar uma alimentação equilibrada de acordo com a atividade que ela está fazendo. E no último bloco a gente bateu bastante na tecla da rotina, né? E aí vem a seguinte dúvida. Muita gente fala, né? A gente ouve muito desde sempre, né? O ideal é se alimentar de 3 em 3 horas. É verdade isso? O ideal é realmente de 3 em 3 horas? Isso é um mito? Se for um mito, qual é o ideal? Como funciona isso? Não, na verdade, para algumas pessoas, alimentar de 3 em 3 horas é o ideal. Tá? Tem pessoas que têm resultados satisfatórios alimentando de 3 em 3 horas, mas isso não deve ser adequado e dito como regra para todo mundo, tá? Hoje a gente já vê que tem pessoas que alimentando de 4 em 4 horas, eles já têm um resultado satisfatório. Então não é regra para todos comer de 3 em 3 horas, mas é claro que se você não ficar muitas horas sem se alimentar, você fica menos ansioso, né? Igual agora que a gente está com uma rotina menor, né? Com menos atividade, ficando mais dentro de casa. Então, se você fica às vezes muitas horas sem se alimentar, quando você vai comer, você já está muito ansioso, aí você quer comer em grande quantidade. Então, é evitar essa ansiedade. Às vezes, nesse momento, para algumas pessoas seria interessante comer de 3 em 3 horas, porque vai evitar ficar com muita fome e comer muito nas próximas refeições. Então, isso depende de cada caso, mas não deve ser regra para todo mundo. Sim, e com o isolamento muitas pessoas têm feito o que a gente chama de home office, né? Trabalhado em casa, o que pode ser um pouco maçante, um pouco cansativo. Existe alguma dica que você possa dar para essas pessoas, para elas se alimentarem de uma forma que elas fiquem mais revigoradas e possam ter mais energia para trabalhar dentro de casa? Sim, isso é importante. A gente bate na tecla de novo dos alimentos industrializados. Os alimentos industrializados e processados, o nosso organismo ele não reconhece muito bem, né? Então eles têm como se o nosso organismo tivesse que trabalhar ao dobro para conseguir digerir os conservantes, os aromatizantes aí da vida. Então, se você faz o seu organismo trabalhar muito para poder digerir esses alimentos que ele não reconhece, com certeza ele vai ficar com menos energia, com menos vitalidade. Então, evitar sempre esses alimentos que têm conservantes, aromatizantes, enfim, os industrializados, porque eles sim vão tirar sua energia. E preferir os alimentos que são mais naturais, né? Como as frutas, as verduras, os vegetais, aqueles que não são processados. Além disso, uma questão também é que as pessoas às vezes comem muito carboidrato. E carboidrato simples. Vai lá, pega um pacote de biscoito, come um pacote de biscoito. Esse pacote de biscoito ele vai transformar em açúcar no seu sangue.
né? Quando você digere, absorve esse biscoito, ele é um carboidrato. Ele vai elevar a sua glicose, que é o açúcar no sangue. E aí você vai liberar um hormônio que chama insulina. Essa insulina vai pegar essa glicose e vai levar para dentro das nossas células, para dar energia. Só que se você elevar uma grande quantidade de glicose, você vai também produzir uma grande quantidade de insulina. E aí depois de um tempo, quando a insulina levar toda essa glicose para dentro da célula, você vai ter uma baixa de glicose. E isso vai te faltar energia. Então você pode vir a ter uma hipoglicemia, por exemplo. Então, consumir muitos carboidratos simples, que a gente chama, né, como açúcares, chocolates, biscoitos recheados, e isso pode vir a te trazer menos energia e não mais energia, como a gente pensa que o carboidrato vai vir de acordo com o nosso metabolismo. Outra coisa que as pessoas utilizam muito, né, é a questão do uso de cafeínas, o uso de chás, né, chá preto, chá verde, que tem cafeína, que muitas vezes ajuda as pessoas também a ficarem mais alertas. Mas isso depende de cada um, tá? São algumas estratégias aí que pode utilizar para a pessoa ficar um pouco mais alerta trabalhando dentro de casa. Professora, a gente vai para o nosso último intervalo agora. E no próximo bloco a gente vai continuar aqui com a professora Tatiana Pascoal conversando sobre como se alimentar nesse período de coronavírus e de isolamento social. Não saia daí.